Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha no nosso podcast sobre a reflexão do Evangelho. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, que nós possamos encontrar sempre na Palavra de Deus o sustento para a nossa vida, o alimento para o nosso organismo e nossa alma, e mais também que nesta mesma palavra nós consigamos alcançar todos os santos mistérios que o próprio Cristo nos passa na sua vida enquanto esteve conosco. Que nós possamos então acolher esta palavra, meditar, colocá-la em prática nas nossas vidas, com as nossas famílias, na nossa comunidade, de modo que nós possamos fazer uso do Evangelho como uma escola da vida para nós. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, não te preocupas e andas agitadas com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de Lucas hoje nos apresenta a visita de Jesus a Marta e Maria, que eram irmãs de um grande amigo seu, que depois nós vamos num outro Evangelho ressuscitar com Cristo, que é Lázaro. Mas o Evangelho de hoje nos chama a atenção porque a anfitriã se preocupa demais com as outras coisas, se preocupa demais em fazer as coisas e não em dar atenção à palavra de Jesus. E essa responsabilidade de receber, de ser um anfitrião, para o povo hebreu, para o povo judeu naquela época, era muito importante. Eles tinham por obrigação receber bem as visitas, então eles se esmeravam em fazer isto, na certeza de que, atendendo bem a visita, estariam acolhendo a pessoa na forma da sua dignidade. Mas enquanto Maria se senta aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, Marta faz todo o trabalho. E aí surge um momento onde Marta indaga a Senhor, Jesus, é justo que ela fique aqui ouvindo o que você está falando e eu preciso fazer todo o serviço sozinha? E essa narrativa ressalta a importância de equilibrarmos as obrigações do dia a dia com a atenção ao espiritual. Marta, embora bem intencionada em se preocupar com os detalhes do serviço, acaba deixando de lado, acaba distraindo-se, e ficando ansiosa. Ela defende a atitude dela e condena a atitude da irmã. Já Jesus defende a atitude de Maria em acolher a sua palavra, que é o mais importante naquele momento. Mas e o que nós podemos fazer com relação a isso? É uma reflexão que pode se abrir para nós sobre o que nós precisamos priorizar, quais são os momentos que nós devemos priorizar nas nossas vidas, o que nós precisamos fazer para que a nossa vida se torne frutífera, o que é necessário que eu faça. E aí nós temos essa questão de que priorizar os momentos de conexão espiritual, de atenção à pessoa que nos visita, é muito mais importante do que você estar preparando as coisas. Nesse sentido, nesse contexto, nós somos convidados a sempre estarmos nos antecipando para que quando as visitas chegarem, tudo esteja o mais próximo possível de estar pronto, para que nós não deixemos de dar atenção à visita em detrimento de fazer as coisas.
E essa escuta atenta ao que realmente importa, que é o próprio Senhor, né? Hoje no mundo vem valorizando a produtividade. Muitas pessoas, elas não se preocupam exatamente em atender bem as pessoas, mas se preocupam em fazer as coisas, né? E aí a gente olha como são as coisas preparadas, né? Eu cheguei aqui na paróquia agora às 6 da manhã, né? E dei de cara com a porta da cozinha, né, aberta. As pessoas estão preparando o almoço que vai ser servido a partir de não sei nem que hora, acho que é 10, 11 horas da manhã. Mas olha a hora que elas já estão preparando ali. Provavelmente esse almoço vai estar pronto muito antes, vai estar sendo apenas mantido aquecido. Esta é a chave de leitura, que nós nos preparemos, nós produzamos antes, para que quando chegar a hora do Senhor estar na nossa vida, nós lhe demos a devida atenção que Ele merece. E aí sim, quando a gente deixa a produtividade como ser o centro das atenções, e nós nos convidamos a examinar as nossas próprias vidas e a buscar um equilíbrio entre as atividades cotidianas e o cultivo da nossa espiritualidade, nós conseguimos encontrar no Senhor realmente o nosso alento, o nosso alimento e o nosso sentido de vida. Essa história de Marta e Maria, ela oferece algumas lições que nos são importantes, porque nós podemos aplicar isso na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana, que é priorizar o que é essencial. O que é essencial para nós? Você que mora na família, o que é essencial na sua vida? A casa estar limpa ou você estar com a família? Outro dia numa comunidade eu fiz uma pergunta: quanto tempo para nós, pais e mães, é o suficiente ao lado dos nossos filhos? A resposta é unânime. Não existe um tempo. Todo o tempo do mundo é necessário para que nós estejamos na presença dos nossos filhos. Assim é Deus também para conosco. Ele não prioriza outras coisas em detrimento da pessoa. Pelo contrário, os evangelhos da semana passada nos retratam a deixar as coisas da terra em detrimento das coisas do céu, a deixarmos aquilo que passa em detrimento daquilo que não passa, a deixarmos de ser especificamente necessitados das coisas dos bens materiais em detrimento do bem imaterial. E aí o evangelho de hoje vem com essa questão de priorizar o essencial, onde às vezes a gente está tão envolvido com essas responsabilidades do cotidiano que esquecemos de dedicar o tempo a quem nos dá tudo de graça e a quem nós devemos entregar tudo de graça. Mas o que realmente importa? Como nossos relacionamentos e o crescimento espiritual precisam do nosso tempo? Quanto tempo nós dedicamos a isso? E a história nos lembra que é importante atender às nossas necessidades emocionais e espirituais. Uma outra coisa que nós podemos tirar é o equilíbrio dedicado ao trabalho e ao descanso. Nós precisamos ter em mente que nós temos duas vertentes na nossa vida: a labuta, mas também o repouso, né? O próprio Senhor, quando terminou a obra da criação, quis descansar, precisava descansar, faz parte. Mas e o equilíbrio que nós fazemos entre isso e aquilo, né? Eu estou seguindo isto? Eu estou conseguindo colocar isto em prática? Ou eu estou me esforçando demais para uma coisa e de menos para a outra? Posso ser sincero? Não vão se ofender porque isso acontece comigo. Tantas vezes eu preciso parar para descansar. Vocês veem que não é todo dia, que infelizmente não é todo dia que eu tenho condição de gravar um vídeo. Mas há necessidade de descansar também. E eu também às vezes faço isso, de forçar o trabalho e descansar menos. Uma outra coisa que nós podemos tirar também são as conexões significativas. É muito mais importante eu estar em conexão com uma outra pessoa do que estar em conexão com alguma coisa. Eu estou aqui na matriz e eu estou em conexão com você que me assiste. Não estou em conexão com os bancos, não estou em conexão com o altar, estou em conexão com Cristo. Estou em conexão com Cristo lá no sacrário, mas não com as outras coisas que estão no meu entorno. Eu estou em conexão entre nós. E essas atitudes que nós tomamos, às vezes nós não estamos em conexão uns com os outros,
que acontece em muitas famílias, acontece em muitas comunidades, ela não é o que Jesus pede, não é o que o Senhor nos ensina. Essa conexão é uma parte importante, onde nós precisamos fazer a escolha de Maria, que é estarmos presentes na vida dos outros, acolhermos os outros na medida em que eles precisam ser acolhidos, né? E assim, Jesus ele sublinha a importância de valorizar os momentos entre amigos e familiares, em um mundo agitado. Naquela época já era agitado, hoje é mais agitado ainda. E aí, né, esse tempo dedicado aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, ele serve para ouvir, para se conectar e para fortalecer esses relacionamentos. Jesus nos pede também, no Evangelho de hoje, como uma outra chave de leitura, é a escuta da palavra. Essa é uma escuta ativa. Jesus fala e Maria ouve nos ensinamentos. Mas Jesus fala sobre a importância de praticar esta escuta ativa, seja nas intenções pessoais ou na vida espiritual. Mas a interação entre pessoa e espírito precisa estar envolvida. Isso quer dizer estar completamente presente e engajado no momento. Eu não tenho como atender a duas demandas simultâneas sem dar atenção mais a uma do que a outra. Lembram daquela passagem? Não se pode amar a dois senhores, ou se ama um ou se ama outro. Quantas vezes nós fazemos duas ou três coisas ao mesmo tempo, nenhuma delas sai perfeita. Todas elas saem pela metade, ou todas elas saem com algum problema. E aí, nós temos que estar sempre tomando cuidado, porque essa passagem também pode ser vista como um convite ao autocuidado, revisar o tempo para nós mesmos, para a reflexão, para a espiritualidade, e é essencial para a saúde da mente e do corpo. Por quê? Porque quando a gente tira um momento, e eu gosto muito de falar isso, para a palavra, né, para ler, para meditar, para comungar da palavra de Deus, nós entramos em conexão para com as pessoas. E isso é muito importante. Nós sabemos que a importância de estarmos criando esse estilo de vida mais equilibrado, onde vai ser possível viver plenamente, valorizando tanto as obrigações quanto os momentos de paz e de reflexão. E esse evangelho também valoriza para nós o descanso. Qual é o valor do descanso? Maria para de fazer aquilo que está fazendo para se sentar aos pés de Jesus, demonstrando que é fundamental dedicarmos um tempo ao descanso e à reflexão. Eu acabei de falar isso. Quando a gente pega a palavra de Deus, pega a Sagrada Escritura, lê e medita, nós estamos descansando o nosso corpo, descansando a nossa alma, à medida que nós lemos e nós entramos na história que a Sagrada Escritura nos conta. É um livro onde tudo aquilo que nós entendemos e nós aprendemos, nós colocamos em prática, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E aí, esse descanso não é apenas um luxo, mas sim uma necessidade para o bem-estar mental e espiritual. Nós precisamos tomar cuidado também com a nossa ansiedade, né? Marta, né? Embora ela estivesse ocupada com tantas tarefas, ela acabou se sentindo sobrecarregada e ansiosa. E por isso ela foi chamar Jesus Cristo. Nisso nos lembra que o excesso de trabalho pode levar ao estresse, que é importante tomarmos consciência de quando precisamos desacelerar. Nós não podemos andar sempre preparados única e exclusivamente para tudo. Nós temos que tirar também um momento de folga. Nós precisamos também tirar um momento de descanso, desacelerar. Precisamos tomar prioridade nas nossas relações, né? Que a escolha mais destacada importa mais para nós. Maria escolheu o que era mais importante. Escolhamos como Maria o mais importante. Porque em vez de deixar levar pelas correrias do dia a dia, nós vamos reservar um tempo para os relacionamentos que são fundamentais para a nossa saúde emocional. O que são relacionamentos fundamentais para a nossa saúde emocional? Estarmos entre amigos, estarmos entre família, estarmos na comunidade, cuidarmos da sociedade. Todas essas atitudes são importantes para nós.
E aí a gente pode colocar que existe um equilíbrio dinâmico entre tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala. Mas essa presença de Marta e Maria reflete a necessidade de um equilíbrio dinâmico entre a ação e a contemplação. Uma vida que exige tarefas a serem cumpridas, mas que também momentos de pausa e reflexão. Encontrar este equilíbrio é fundamental. Vocês lembram, quem tem um pouco mais de idade, daquelas balanças que tinham, né, nas lojas, onde tinha um pezinho e a balança tinha que equilibrar? É isso que nós temos que fazer na nossa vida como um todo. E aí a gente precisa também entender que reconhecer os nossos limites, né, para que nossos papéis não se tornem desgastantes demais, e apesar dos papéis importantes, reconhecer a importância ajuda a manter esse equilíbrio. É saudável saber quando nós devemos agir e quando nós precisamos descansar ou permitirmos ser mais receptivos. Essa é uma lição muito importante para nós, porque quantas e tantas vezes nós queremos falar e não queremos deixar o outro falar. Quando nós queremos dominar e não queremos deixar o outro tomar conta da situação. E aí a gente precisa ter essa compreensão de que existe uma necessidade, uma obrigatoriedade de nós acolhermos a outra pessoa com a devida importância. Ouvir. Quando nós ouvimos, nós nos conectamos com o papel vital, porque muitas vezes ouvir e refletir pode ser tão produtivo quanto trabalhar arduamente, pois é assim que a gente se permite assimilar e viver os aprendizados e os insights. Tantas vezes a gente olha e a gente não consegue compreender o que acontece no nosso entorno, porque nós não paramos para refletir aquele momento. E essas são lições que nos incentivam a buscar uma vida sempre mais equilibrada, uma vida sempre mais nivelada, aplainada, onde o trabalho é realizado com propósito, mas não à custa do nosso bem-estar, da nossa capacidade de estarmos presentes, nem da nossa saúde física, mental, espiritual e emocional. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia do Senhor e eu convido a você que assiste esse canal a participar da Santa Missa. Na nossa paróquia, nós temos missas às 8 da manhã e às 19 na Matriz, às 8 da manhã e às 10 da manhã e às 19 horas em algumas das comunidades. Procure-nos, venha participar, venha fazer o que Maria fez, ouvir a Senhor. Dar o tempo de Deus a Deus, também deixar o tempo de César a César. Mas este domingo é o convite que nós fazemos para que você venha participar conosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, entre na sua vida, entre na sua casa, permaneça na sua família. Amém. Tenham todos um excelente domingo, que Deus os abençoe.